Qual é a nossa função aqui? Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu me lembro uma vez eu tava no banho, assim, saindo do banho, e eu pensava assim, o que será que é essa voz na cabeça, né? O que será que isso que, né, a gente escuta o dia inteiro, assim, o que será que é isso? Eu me lembro de questionar, assim, o que será que eu vim fazer aqui, né? Eu me lembro de ter uma sensação, desde criança, que é como se tivesse uma coisa muito importante, que eu tinha que fazer, ou que tinha que ser feito, alguma coisa de diferente, que eu não sabia nem dar nome pra isso, mas era como se fosse assim, tinha uma sensação de que alguma coisa ia acontecer, ou teria que acontecer, que era maior do que eu podia entender na época, né, quando eu tive esses pensamentos. E, e uma das coisas, né, que sempre me chamava atenção era Jesus, era a ideia de Jesus ter sido crucificado, ter passado por um monte de coisa, e eu pensava assim, nossa, o que será que esse cara fez, né? O que será que ele estava fazendo que foi, tipo assim, marcou a história do mundo, né? A data, né? A nossa data ali, o formato do ano, né? Mudou por causa de Jesus. E eu pensava, meu Deus, a pessoa realmente é alguém que fez uma mudança, ele fez algo de muito importante que as pessoas, tipo, não tem ninguém que não saiba quem foi Jesus. Só que, obviamente, né, cada um, tanto naquela época quanto agora, cada um interpretou ao seu modo o que foi que Jesus fez, né, o que ele estava querendo ensinar, o que ele estava querendo demonstrar. Para muitas partes das religiões, né, Jesus, ele como se ele tivesse morrido por nós, né, como é que fala? Nos liberado dos nossos pecados. E, enfim, tem muitas outras formas que Jesus é interpretado, só como um homem, só, enfim, tem lugares que vão muito, ele era só um homem como nós, e realmente é isso, né? Jesus, ele não foi uma, ele não demonstrou algo em que ele queria dizer que ele era diferente. Ele estava o tempo todo dizendo que era igual, mas não o corpo, porque se a gente olhar os nossos corpos, a gente vai ver diferença. E o que ele estava trazendo era: nós somos iguais em mente, porque nós somos uma única mente, então a gente, né, então a gente não é o corpo. Se a gente é uma mente, o corpo ele tá só separando isso, ele tá demonstrando algo que nós não somos. E naquela época ele não podia dar essa, eu acho que não deve ter essa palavra na Bíblia, acredito que não, tipo, falar ilusão, né? Tipo, ele não podia falar assim, ah, então, pessoal, isso aqui é uma ilusão, tipo, as pessoas iam ficar, tá doido, não tô entendendo. Por isso que ele falava em parábolas, né? Ele falava em forma de metáfora, parábolas, ele tentava ensinar, né, passar aquilo que ele aceitou, porque o que que Jesus fez? Ele simplesmente questionou esse mundo aqui, isso aqui não dá em nada e não faz nenhum sentido. E as pessoas vão lá e elas crescem e elas buscam, parece que nunca, tipo assim, sempre tem uma próxima coisa que vai me trazer uma paz, né? A gente tá o tempo todo aqui, ó, nesse, nesse, nesse estado frenético de busca em que seja uma coisa que a gente está pensando, que a gente quer alcançar, almejar uma próxima coisa, né? Tipo, eu me formei não. Eu estudei, e aí eu sei que eu tenho que me formar, aí mas depois que eu tenho que me formar, eu tenho que procurar um emprego, e aí depois que eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que procurar uma pós-graduação, aí depois, assim, entendeu? Assim, então, a gente fica o tempo todo, seja buscando uma coisa que parece que é grande para nós, né, de almejar coisas, sei lá, carro, casa, não sei o quê, e tem as coisas que a gente fica aqui, ó. Daqui a pouco eu tenho que nem agora, né? Tô gravando vídeo aqui. Eu sei que agora sei lá, cara, agora. Nem sei que hora é agora. Agora é 4h46. Eu sei que 17h20 eu tenho que estar lá na parada esperando a Sol, senão ela vai ficar lá sozinha. Não, mentira, vão me ligar e, tipo, cadê a mãe dessa criança? Então eu sei que 5h20 eu tenho que estar lá. Então, se eu não tô presente aqui agora e eu ficar preocupada com alguma coisa, a gente tá sempre aqui, ó, no futuro. Então, o que que Jesus ele entendeu? Que todo esse barulho mental aí que eu falei, tudo isso que fica aí, sabe, o dia inteiro, o que que é isso? Parece que são muitos pensamentos, parece que,
né? São coisas futuras que eu tô querendo. O que ele compreendeu? Isso é uma percepção equivocada de existência, né? Isso é uma... Nós somos uma única mente, ele compreendeu que assim, então se isso aqui não faz sentido, tem que ter alguma coisa que faz, né? Alguma coisa que tá aí em algum lugar que eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa que tá antes disso, tá além disso, né? Então ele pensou assim, então eu vou confiar nessa coisa. Tipo, eu vou confiar nisso e parar de confiar nisso que eu tô vendo, porque o que eu tô vendo não pode ser. Isso aqui não pode ser vida, isso não pode ser a criação de Deus. Uma coisa que tá o tempo todo morrendo, tá acabando, tá sofrendo, não faz nenhum sentido Deus ter criado isso. Então, ele aceitou uma única coisa. O que ele aceitou? Que é isso que ele traz hoje em Um Curso em Milagres, né? Que é, vou até citar, né? Hoje é a lição 192 e o título dessa lição é Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Então, o que Jesus aceitou? Ele cumpriu uma única função. O que é a função a partir da ideia de separação? A partir da ideia dessa consciência, né, lá, pensamento de separação. Aí, esse pensamento de separação que surge dessa ideia louca aí de que Cristo teve uma ideia, aí dessa ideia nada aconteceu, não houve separação, não tem nada acontecendo, a existência continua linda, perfeita, completa, íntegra. O que acontece? Esse pensamento faz ali um efeito, então, tipo, tem um efeito que simplesmente olha pra si e diz, eu sou algo aqui sim, como que eu não sou? Sou sim, eu sou alguma coisa. Nesse momento, surge o que é uma consciência de separação, de estar separado, então essa consciência valida o tempo todo esse pensamento de separação. Então, ela atribui a ela uma função que ela não tem, que é existir a parte de Deus, não tem como, mas ela acredita que tem. Então, por acreditar que teve como, aí culpa, medo e punição, aí ela se fragmenta porque foge, e aí o tempo todo aqui, o que a gente faz? A causa para fora, né? A causa é a ideia de separação, é ela que tá acreditando nas coisas todas, culpa, medo e punição, mas não quer olhar para isso, olha para fora e diz: agora é o mundo que me ataca, agora o mundo que ele é cheio de ódio, cheio de ataque, cheio de vingança, de inveja, como ele fala na lição de hoje, né? Ele fala, mas o que pode tal função significar em um mundo de inveja, ódio e ataque? Então, o que significa Deus e a criação de Deus e isso num mundo assim? Então, enquanto a consciência faz isso, ela nega a sua única função. E aí ele fala nessa lição, né, dito nessa lição, que a criação não tem nenhum significado para cá, porque, ó, eu, né, vejo aqui, e aí eu, aparentemente, primeiro me vejo dentro desse corpo. Então, pensar, tipo, no abstrato é como se, tipo, não tá aqui, é o nada, né? Como assim? Eu só vejo coisas, o físico, o que eu consigo pegar, ou o pensamento, que é uma forma também mais abstrata. Então, o que fala assim, Deus, né? Tipo, criação de Deus, totalidade, né? Tá, cadê? Né? É isso. E aí ele fala que o que é essa função que Deus quer que eu cumpra? É uma parte, ó, que é o símbolo que ele traz, Espírito Santo, uma parte disso que é total, tudo, se comunica com essa consciência, dizendo pra ela assim, acorda, tipo assim, acorda aí, tu não tá onde tu pensa que tu tá, minha filha, tu tá em Deus, tu não tá aí nesse inferno que tu tá inventando, não tá aí, tu tá em Deus. Vamos voltar aqui, ó, a mente, vamos tirar o foco do pensamento e lembrar aqui, ó, tô em Deus. É só isso que vai acontecer, né? Quando tiver a lembrança total, é só tipo, nossa, nunca saí de Deus. É só isso. E aí, o que acontece, né? Tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Então, o que é o Espírito Santo? É essa parte dessa totalidade que lembra a consciência que ela nunca deixou de ser um com Deus. Então, o que aqui eu, como consciência, preciso fazer para que toda essa consciência seja desfeita e lembre que está em Deus? É o perdão. Isso é
tenho uma função que Deus quer que eu cumpra, é o perdão. E nessa lição ele fala, né, que o perdão, ele é dado a ilusões, né? O perdão, ele é mais um sonho, porque a totalidade, Deus, não precisa de perdão, porque não tem nada, não tem, só tem Deus, não tem o que ser perdoado, mas aqui como há agora a validação de uma ideia dual, que agora parece que tem duas existências, mas não tem, só que como isso ainda aparenta, então isso tem que deixar de aparentar, então em uma hora isso tem que deixar de aparentar, então como que isso vai acontecer? Através de cada parte dessa mente que agora se viu separada e se dividiu aqui em vários pedacinhos, em que agora eu preciso querer parar de projetar o sistema de pensamento, esse sistema de pensamento equivocado para o lado de fora, que é essa culpa, né, que é o erro, que é a ideia de ataque, né, que é o outro que está me atacando, é o outro que está me ameaçando, né, o medo que eu sinto é por causa do outro. Então, a mente se volta para ela mesma e lembra que é ela que está acreditando. Não tem nada lá fora me causando nenhum medo. Então, quando eu volto para cá e eu olho para aqui, ó, o que eu estou sentindo diante dessa imagem aqui, dessa pessoa, dessa situação. Igual ontem, né? Eu falei, ontem, para quem assistiu o vídeo, né? Aquelas bem blogueiras. Para quem assistiu o vídeo de ontem, eu falei assim, né? Eu falei lindamente aqui, e aí depois, né? Posso me distrair aqui, né? Como acontece, de tipo, vou ali, sei lá, me irrito com o sol. Né? Então a gente tem que, por isso que eu falei, né? A gente tem que manter uma atenção constante, tipo, de estar prestando atenção aqui no que eu tô sentindo, pra ver aqui, ó, se eu sou eu que tô sentindo, eu que tenho que olhar. Então, ontem, né, eu fui com ela no quarto, era a hora dela tomar banho, ela não gosta muito de tomar banho, e eu simplesmente disse, tá, filha, vamos tomar banho, vamos se arrumar, não sei o quê, e aí ela começou e tal, e ela começou com tipo assim, se enrolar e meio que, sabe, começava a cantar e tal, e eu ali querendo, tipo, né, as nossas vontades aqui, né, quando tu sai do instante presente, tu não foca naquele instante, que aquele instante tem tudo que é necessário, preciso para que a gente cumpra a nossa função como consciência, né, e aí a gente faz isso que eu falei lá no início, que é ficar pensando no instante seguinte, que é assim, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, e aí aquele instante ali, ó, ele te irrita porque tu quer passar ele de uma vez, como é que ele não vai te irritar? Se tu quer que as coisas, tipo assim, tá, vamos, não sei o que, faz o que. Como é que eu vou controlar uma criança? A criança tá ali fazendo as coisas dela, ela quer fazer sei lá o quê, e eu tô aqui, ó, preciso preciso fazer. E aí o que que eu fiz, né? Eu vi que eu tava começando tipo, meio que empurrar ela, querer que ela faça de uma vez, tipo assim, filha, vamos sei o quê, filha, vamos sei o quê. E aí eu digo, ó, aí eu vi que o negócio começa, tu tem que prestar atenção, né, no corpo. Começa a vir aquele troço, assim, um negócio na garganta, tu vê que tá vindo, eu digo, olha, eu tô muito irritada. Porque uma das coisas que mais tem funcionado aqui é eu falar pra mim mesma, assim, meu Deus, eu tô puta da cara, eu quero esganar essa menina. Tipo assim, eu quero, meu Deus do céu. E aí eu me sentei na cama, assim, e eu desisti, porque eu vi que eu tava indo, né, começando a ir pra um lugar assim, e aí eu me sentei na cama e simplesmente parei e só ouvi ela, assim, o que que ela tava fazendo. Ela tava dançando, e quando você... No momento em que eu faço isso aqui, né, que, tipo, tu desiste da tua razão, que tem uma parte na lição que ele fala, né, que enquanto tu, tipo, quiser ficar tendo razão do teu jeito das coisas, tu vai se cagar, não vai dar certo. Então, desiste da tua razão e vê que a tua felicidade tá nessa função de cumprir o perdão. Então, naquele momento ali, eu simplesmente parei e aí veio, assim, uma disponibilidade, uma clareza de como conversar com ela e explicar para ela o que que era ali ficar se enrolando, que a gente fica procrastinando porque a gente fica querendo evitar uma coisa que a gente pensa que é ruim, que a gente não quer passar, porque parece que tem um esforço, um sacrifício. Então eu fui explicando para ela ali, né, do meu jeito aqui, falando para ela, explicando a importância. Mas o que que eu tirei da frente ali? Eu tirei
a minha vontade. Tipo assim, e eu não tava falando de um lugar que eu consigo perceber isso também, que fica bem nítido, assim, quando eu tô falando de um lugar em que eu tô falando, mas é porque eu quero que ela faça o que eu quero. É tipo assim, eu ainda tô falando pra ela me obedecer. É diferente de quando eu solto tudo, tipo, não tem Júlia, não tem Sol, tem só uma unicamente, e ali só precisa ser dada uma orientação. Tipo, isso aqui não tem nada a ver com a realidade. É isso que é o perdão ali. O perdão não é isso, eu falando com ela e instruindo ela como uma mãe, mas é a lembrança assim, ó, nossa, isso aqui não tá acontecendo, isso aqui não tem nada que ver, a existência que tá aqui, Deus é que tá aqui. Então, o que que eu vou ficar me incomodando, me irritando com isso aqui, se vai demorar, se não vai, o que que vai ser depois? Dane-se, entendeu? Tipo, naquele instante ali, é a paz que reina na mente. Então, tu simplesmente vai fazer o que tem que fazer ali, ó. Olha só, tem que pegar sol, fazer não sei o quê. E aí, aquilo passou. Então, olha só, o tempo todo a gente tem ali o que Jesus fala nessa lição, que ele fala sobre que a gente está diante de um Salvador. Ele fala assim, ó. Portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro. Libera-os em vez de prendê-los, pois assim tu és libertado. O caminho é simples. Cada vez que sentires uma punhalada de raiva, reconhece que seguras uma espada sobre a tua própria cabeça. Ela cairá ou será desviada, segundo a tua escolha de ser condenado ou livre. Assim, todo aquele que parece te tentar a sentir raiva representa o teu salvador da prisão da morte. E por isso, tu lhe deves gratidão e não dor. Porque o que que a gente faz, né? Se a gente está ali querendo a nossa vontade, querendo manter a minha vontade individual, das minhas vontades, das minhas crenças atendidas, porque eu penso que nisso que está a paz, só que não é, nunca é, a gente quer reagir, né? Eu quero reagir à minha raiva, então eu quero bater de frente com a pessoa. Então, o que que isso acontece? Isso valida a ideia de ter duas coisas, de ter separação. Tem uma coisa lá e tem algo que eu penso sobre mim aqui que eu não quero olhar, que é isso que a gente precisa ver, né? Naquele instante ali, sei lá, eu podia estar sentindo que ela estava me provocando e me tornando sem valor, e me tornando inferior. Ou, sei lá, pode ter várias confirmações de crenças ali, né? A certeza na falta, de que, tipo, se eu não fizer tal coisa vai faltar. Enfim, a crença ali, a gente precisa olhar sim, né? Porque é o nosso medo, porque eu preciso assumir pra mim o que que eu penso sobre mim, que, né, me gera tanto esse desconforto, ele não vem do nada. Tem alguma coisa que eu penso, que eu acredito sobre mim, que se eu não assumir que é isso que eu penso, não vai haver perdão. Porque eu não tô olhando para a causa do medo, para a fonte do medo. Então a gente tem que começar a se questionar, assim, tipo, tá, mas sou eu que tô sentindo aqui. Então, por que que eu tô sentindo? Ah, eu penso isso. Ah, eu acho que se ela tá fazendo isso, então eu me sinto inferior, né? Enfim, tem várias formas em que a gente vai se questionando e vai chegando ali na raiz da coisa, né? E a gente olha, nossa, olha o quanto, sei lá, tô me vendo fracassada, no quanto eu tô me vendo inferior, o quanto eu tô me vendo sem valor. E nisso, quando a crença é revelada, tipo, nossa, não tem nada a ver com a outra pessoa, sou só eu aqui, pensando que eu existo nesse corpo aqui, porque é isso que é a consciência se distanciar e se afastar, saber que ela é mente e não corpo. Tem uma parte da lição que é dito, né? Como que vai haver ataque? Como que vai haver ataque se tu não é o corpo? Tipo, como que tu vai experimentar a sensação de que tem uma retaliação, que foi o que Jesus fez, né? Tipo assim, vão me crucificar? Beleza, eu não sou esse corpo, pode, fiquem à vontade, ó, me levem, posso carregar essa cruz aí, me crucifiquem, né? Eu não sou esse corpo, é isso que ele tava o tempo todo ali, ó, tipo, é isso que eu tô tentando ensinar pra vocês, seus abençoados, vocês não estão acreditando em mim?
Então é tipo, vou morrer então, né? Já que ninguém tá acreditando em mim, deixa eu morrer aqui. Pra ver se vocês, né? Eu ressuscito, eu volto aqui e mostro pra vocês, ó, pessoal, como nada aconteceu. Eu continuo vivo, né? A vida não tá no corpo, a vida tá além. E ela tá aqui agora, né? Só que a gente nega enquanto a gente projeta. É isso que a gente faz o tempo todo. Enquanto a gente não parar de projetar, né? Que é projetar a separação, não um corpo projetando o outro, mas é a consciência projetando o tempo todo mais separação, enquanto a gente está aqui se identificando com esses desejos, né? Com as vontades das crenças atendidas. Então, a gente continua essa roda do hamster, né? E a gente pode sair quando a gente quiser, né? Aceitar esse instante e observar as sensações, os pensamentos, as vontades, né? De querer se livrar aqui, de querer se descoisar de um desconforto, né? Tipo, tô me sentindo desconfortável aqui, vou lá e como um doce, vou lá e... Não é sobre comer ou não comer, ir ou não ir nos lugares, mas é se observar assim, né? Mas por que eu tô querendo tanto isso? E aí olhar o que é a crença ali, o que eu penso sobre mim, para lembrar que eu não sou isso, né? Para lembrar a lição de ontem, né? Eu sou o próprio Filho Santo de Deus. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Beijão.